São 13 anos de carreira. Ele foi alçado ao cargo de técnico, ele estreou como técnico na Seleção Brasileira em 2006. Que eu acho um grande, independentemente do que foi, eu acho sempre um grande erro esse. Total. Era o Falcão também, era o mesmo Dunga. Mas tudo bem. Mas tem que ter a trajetória de clube primeiro E aí, e vai. por mais incrível que possa parecer, A não ser que o você seja primeiro o trabalho dele Beckenbauer. na Seleção Brasileira até 2010 foi bom. Por mais incrível que possa parecer. Era a estreia dele, ele fez 4 anos bons. A seleção... Mas a convocação dele para a Copa de 2010 foi tragédia. Não, é óbvio que nós vamos discutir. Opção, mas tudo bem. Senhora. Mas mesmo no jogo que ele perde para a Holanda, a seleção brasileira é melhor. Ele sai em 2010. Sabe quando ele volta a se reempregar? No Internacional em 2013. Sai, fica na seleção e não trabalha mais. Então, assim, o cara que quer ser técnico... Trabalhou no Inter em 2013? Trabalhou no Inter em 2013. Nem me lembro Foi o único clube que ele treinou. É assim, Plihal. Eu lembro dele treinando o Inter, mas me parecia uma coisa mais distante. É assim, o cara que quer ser técnico, o cara vai estudar no exterior, o cara vai fazer estágio, o cara vai aceitar proposta, ele não aceita proposta de ninguém. Foram vários os clubes que já... Tem que construir carreira. Eu sinto no Dunga uma total falta de vontade de ser treinador. Eu nunca contrataria o Dunga se eu fosse... Pra pegar esse Vasco de hoje, o cara tem que ter vontade pra caramba. Pra caramba. Botafogo e Bahia. Por enquanto, o assunto aqui é o Vasco da Gama, a gente dizia. O Vasco, numa fase difícil, perdeu a final do Campeonato Carioca para o Flamengo. Alberto Valentim demitido. Por enquanto, o Marcos Valadares, que a gente não sabe se vai continuar. O Vasco já indo atrás de um novo treinador. Eu pergunto para os amigos, o Dunga, que foi cotado, pode ser um nome, o Vasco atrás. Será que o Vasco vai ter bala para bancar o Dunga? E mais, o Dunga seria um bom nome para o Vasco? É tão difícil você pensar no técnico só, né? O Vasco tem um problema para resolver, que é o Vasco. Essa história do Ajax que está nessa semana tão forte, ela é tão emblemática para mim, para tantos clubes brasileiros, porque era no sentido de que o projeto de voltar, o Ajax olhar para o futuro, pensando no passado, ao contrário, pensar no futuro, olhando para a sua origem, é o que o Vasco tem que fazer. Quando em 2010 o Ajax perdeu um jogo para o Real Madrid por 2-0 no Bernabéu, e o Cruyff escreveu uma crônica no The Telegraph em Amsterdã, dizendo que o Ajax tinha virado um balcão de negócios e que tinha que voltar para revelar jogadores e pensar no futebol ofensivo. O Vasco tem que, primeiro, decidir, revelar e manter. Descobrir e segurar jogadores de talento. Que ele tem. O Marrone, mesmo o Raul, que veio do Ceará, que é um bom jogador, Miranda, Ian Sassi, os jogadores da... Mesmo Ian Sassi. Eu estou dizendo dos jogadores da base, vai. Vamos falar dos jogadores da base. Thiago Reis. Lucas Santos. Vamos pegar os jogadores da base, só os da base, que eu comecei a abrir demais, e tem razão o Fábio Azevedo de sacanear. Vamos falar sério. Jogadores da base. Revelar e manter. E aí você vai escolher um técnico que se adapte a isso. O Dunga conhece futebol. Isso não se pode negar dele. O Dunga pode ter questões de relacionamento que, se ele conseguir resolver, vai fazer dele um técnico muito melhor. Mas conhecer futebol ele conhece. Só que não é esse o ponto. É você escolher um técnico para uma filosofia. E primeiro você tem que ter uma filosofia. Ficar trocando toda hora não adianta, né? Não adianta. A questão toda, eu concordo plenamente com o PVC em relação a isso, porque o ambiente Vasco está conturbado não é de hoje, e nem do ano passado, ele já vem de muitos anos. Eu vou ser vou fazer um corte até maior. Você fez o corte do Ajax 2010, vou fazer um corte de 2002. Pega 2002 para cá, 17 anos, faz um corte aí, torcedor, numa avaliação rápida. O Vasco oscilou muito. Nesse espaço tem Copa do Brasil, alguns estaduais e 3 rebaixamentos, quase um quarto no ano passado. Dívidas que só aumentam, né? E aí brigas políticas, confusões que se refletem em campo. O Vasco que jogou ontem com o Atlético Mineiro é um Vasco igual fora de campo. Como assim? Perdido. O Marrone que o Marcos Valadares tentou improvisar no lado direito, quando ele joga pelo lado esquerdo, para matar o Fábio Santos. Matou o Marrone. O Pikachu que joga pelo lado direito, com alguma qualidade em alguns jogos, foi para o lado esquerdo. Não deu em nada. O Maxi Lopes está isolado na frente. Sobrou a bola, fez o gol aqui, mas está isolado. O Ian Sassi, que eu brinquei com o PVC Rio quando ele falou, não acertou nada o jogo inteiro. Aí você arma um esquema. Hoje com 3 zagueiros. Ontem sem 3 zagueiros. Afinal de contas, qual é o Vasco? Não, e mais que isso, o Vasco do Alberto, ele tinha um sentido
defensivo, a torcida não queria, mas ele era um time compacto defensivamente, marcava atrás porque o Alberto entendia que tinha uma defesa lenta, mas estava ali organizadinho. Pô, se você fosse... deu uma olhada. Edmundo, se você fosse da América, não esqueçam disso. Edmundo, se você fosse o executivo de futebol do Vasco, quem você buscaria? Qual seria um nome nesse momento, dentro da realidade do Vasco, que você buscaria e pensaria assim, esse cara pode ajudar? Quem você traria? Se você pudesse. Tivesse esse poder. Pô, João, que pergunta difícil. Né? Pode vir até lá na frente. Mas nesse momento... O Edinho, não lembra o que eu falei do Boston, um bicampeão da América. Não joguei uma orelhada de inventar, né? Não, tudo bem. Já estamos em quinto. Mas... que maravilha. Tudo bem. Não, mas você entendeu, né? A sua ideia é boa. Acho que o nome você vai... Quem você eu buscaria? faria um esforço, traria o Dorival. Dorival Júnior. Porque é um cara que já teve uma passagem positiva, né? Teve uma passagem negativa e uma positiva. Ele sai de um bom trabalho, ele fez um bom trabalho. No Flamengo ele foi bem. Ele fez um bom trabalho. O problema é que como é que você convence o cara? Me diz, eu não vou te pagar, não vou te dar reforços, você vai lutar para não cair. O cara tem que ser bom de conversa. Não convence ninguém. Tem que ser bom de conversa. Acho que você tem que mostrar um projeto, mostrar que você tem boas intenções, que você tem capacidade de investimento. Eu acho que isso que seduz o profissional. Profissionais, João, tem. Profissionais têm. É a primeira rodada ainda, tem nada definido. Mas assusta. Claro que daqui a pouco o Rossi vai estar de volta, que é muito bom jogador. O Castan vai estar de volta. Você tem que emagrecer o Bruno César, tem que emagrecer o Max. Max Lopes. Tem que ter pelo menos uma linha dura ali. Isso é difícil. Esse negócio de emagrecer. Ok, no final de semana, o Andrei... Tem que ter um comprometimento maior. Partindo desse princípio, eu acho que essa é a mudança que tem que ter. E você ter jogadores, você contratar jogadores não por conveniência, e sim por capacidade. Perfeitamente. Torcedor